Bom, boa noite aí, pessoal. Hoje, quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Estamos chegando aí na final de mais um ano aí maravilhoso, né? de muito trabalho. Foi um ano aí de aprendizado. 2020 foi um ano de desafio, 2021 um ano de aprendizados e 2022 com certeza vai ser um ano de muitas oportunidades. Vamos partir aí para o nosso conteúdo de hoje, continuando aí a identificação de motores elétricos, né? Vamos falar aí das plaquetas. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então aí, ó, temos aí identificando plaqueta de motores elétricos, parte 2. Vamos falar aí hoje de tensão, corrente, rotação, frequência, fator de serviço e corrente de partida. Aí as normas aplicadas, conforme no último vídeo aí que eu falei um pouco, né? Princípio de funcionamento do motor, né? Vista explodida, tudo isso eu já havia passado aí no vídeo anterior. Aqui uma foto da plaqueta, o design dela. Então vamos lá. Tensão de alimentação. Tensão ou voltagem que o motor admite em sua ligação. A especificada na plaqueta é nominal, ou seja, na fonte pode ocorrer pequenas variações devido à instabilidade elétrica no local. O que é então a tensão? Dado aqui em volts. É a força necessária de energia para movimentar os elétrons e assim gerar a corrente elétrica ali. Então você pode perceber que dos motores, por exemplo, os motores 220, 380, 440, se ele for ligado numa tensão, por exemplo, de 220, vocês vão perceber que a corrente dele é uma. Quando este mesmo motor é submetido a uma tensão de 380, a corrente nominal dele já baixa, né? 440 já baixa ainda mais. Por quê? Você está recebendo uma quantidade de energia maior, né? Você está recebendo uma força maior. Então, a movimentação do elétron, a sua corrente necessária ali, ela tende a diminuir conforme vai aumentando a sua voltagem, a sua tensão no recebimento. Vamos falar aqui agora da corrente, né, que é o fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica, né, ou deslocamento de carga em um condutor. Bom, estamos falando aqui da corrente nominal, né, e depois vamos falar também da corrente FS, que é considerando fator de serviço. Eu coloquei aqui 3 exemplos de plaquetas. Deixa eu voltar. Coloquei aqui 3 exemplos de plaqueta. Vocês podem observar o seguinte. Uma plaqueta aqui de um motor de 4 CV, né, cuja corrente nominal dele ela varia de 7,5 a 12,9. Por quê? 7,5 quando ligada a 380 volts, 12,9 amperes quando ligada a 220. Aqui embaixo, a gente vê uma plaqueta de um motor de 10 CV. Você vê que a corrente nominal ela já é maior do que um de um motor de 4 CV. E aqui eu coloquei um exemplo de uma plaqueta de motor de 15 CV aqui embaixo. E aí a gente vê que a corrente nominal dele ainda é maior do que a dos 2 anteriores. Por quê? Se aumenta a potência, naturalmente você aumenta a energia, né, que você precisa naquele seu sistema. Você está aumentando a carga elétrica dentro do seu sistema ali do motor, dentro do seu sistema elétrico de potência. Então, quanto maior a potência do seu motor, maior vai ser a corrente nominal dele. E o que é a corrente quando se considera aí o fator de serviço? Esse detalhezinho aqui, ó, na plaqueta.
que a gente vê aqui agora. É a corrente nominal do motor quando o motor atinge a sua potência considerando o fator de serviço. Então, por exemplo, o motor ele possui plaqueta aí de 1 CV, né? E o fator de serviço dele é 1,25, ou seja, em um determinado trabalho, ele pode executar até 1, CV de potência, e a corrente nominal dele vai ser essa aqui, destacada aqui. Vamos passar aqui, a gente tem um outro assunto ali. Vou falar aqui agora da rotação. Rotação, RPM é o número de voltas, né, do eixo em determinado intervalo de tempo. Então, a gente tem aqui a tabela, deixa eu voltar. Nós temos aqui a tabela de velocidade síncrona, que é igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Isso aqui vai te dar a velocidade síncrona do motor. Vocês podem observar nesse quadro aqui, ó, motor 2 polos, 4 polos, 6 polos e 8 polos. Velocidade síncrona, né? A gente utiliza aqui no Brasil 60 Hz, então nós temos aqui, ó, um motor 8 polos, 900 RPM, motor 6 polos, 1.200 RPM, 4 polos, 1.800 RPM e 2 polos, 3.600 RPM. Vamos para a parte interessante agora que vocês vão entender. Cada fabricante, a velocidade síncrona é uma coisa, né? Os motores elétricos de corrente alternada, eles possuem velocidade assíncrona, que é o quê? Você tem perdas no seu processo interno do motor relacionado que é o que a gente chama de escorregamento, né? Esses escorregamentos, eles estão relacionados aí a perdas de carga por fricção no rolamento, resistência no ar interior, né, e arrasto adicional aí imposto pela carga. Então, ele nunca vai conseguir te entregar uma velocidade síncrona que a gente encontra aqui na fórmula. Por exemplo, você compra um motor VEG, 4 polos, né? A tabela diz que ele tem que te dar 1.800 RPM. Ele não vai te dar 1.800 RPM, justamente por conta do escorregamento. E aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, só para vocês verem, um motor meio CV da VEG, aqui nós temos aqui uma plaqueta embaixo, ele tem uma rotação nominal de 1.600 RPM. E aqui logo acima, um motor também de meio CV, só que da Eberle, ele possui uma rotação nominal de 1.700 RPM. Essa rotação nominal, ela vai variar de fabricante, né? Cada fabricante ele tem ali uma rotação assíncrona, que ele considera nominal, né? Justamente por conta dessas perdas aí devido ao escorregamento. E um detalhe interessante, né? Quanto maior o motor, quanto mais potente, quanto maior a carcaça do motor, menor vai ser o escorregamento, né? Por quê? O que é esse escorregamento? Vamos lá, só para vocês entenderem, bem rapidão. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um motor de meio CV, 1.690 RPM. Nessa plaqueta aqui acima, que a gente está tratando, eu tenho aqui um motor de 1 CV com 1.725 RPM. Ou seja, eu subi a potência, subi a carcaça, subi a rotação. Ou seja, o meu escorregamento, né, de um motor meio CV para um motor de 1 CV, ele diminuiu. Do motor de 1 CV para um de 2 CV, ele vai diminuir ainda mais. Se a gente pegar a plaqueta de um motor de 2 CV, nós vamos reparar lá que a rotação dele deve ser 1.730 ou 1.735, e por aí adiante. Quanto maior o motor, menor o escorregamento, menor a perda de carga que você tem por fricção. Por quê? É algo natural, porque, veja bem, quanto maior teu motor, quanto mais pesado imagina que o movimento uniforme dele, né, o próprio movimento de inércia dele, quanto mais pesado o motor menor
as barreiras que você encontra no caminho com relação à fricção e à resistência do ar. Ele tem um conjugado de força maior para vencer os atritos que ele possui internamente. Por isso que o escorregamento dele é menor. Vamos falar aqui agora de frequência, né? Frequência elétrica, né? A frequência nominal das oscilações da corrente alternada em uma rede síncrona de transmissão. Bom, isso aí é a teoria. Vamos partir para a prática. O objetivo nosso aqui é esse. Aqui a gente vê na plaqueta que o motor ele é um motor 60 Hz, né? Ou seja, eu não posso ligar um motor 60 Hz numa rede 50 Hz. E também não posso ligar um motor 50 Hz numa rede 60 Hz. Agora, vejam bem, mas eu posso pegar, por exemplo, um motor 50 Hz, passar ele para conectar ele, ligar ele num inversor, e aí sim eu consigo ligar ele 60 Hz, né? Por quê? Vamos imaginar assim, eu tenho um motor 50 Hz, não consigo ligar na rede 60. Mas se esse mesmo motor 50 Hz submetido a um inversor de frequência, por que eu consigo ligar uma rede de 60 Hz? Porque o inversor ele tem o trabalho de pegar o período da onda e transformar ela, entregar ela como se ela estivesse num período de 60 Hz. Então, aqui, ó, o período ele é uma unidade de tempo dividido pela frequência com que é o seu motor. Se seu motor é 50 Hz, ele vai dar 0,02 segundos de período, né? Que o período é isso aqui, ó. Cada ciclo desse aqui é chamado de um período. E um motor de 60 Hz ele vai dar 0,016666. Ou seja, enquanto não estiver fazendo o período, se você ligar uma rede de 60 Hz, por exemplo, um motor de 50, ele não consegue fazer a leitura, o agrupamento correto dos ciclos. Por isso que você precisa do inversor de frequência. O inversor de frequência vai pegar, fazer a leitura do período, né? Transformar a leitura do período para a frequência da rede em que você tem ali instalado, faz essa conversão e te entrega 60 Hz. É o que ele vai fazer. Por isso que o inversor tem um papel importante aí nesse tipo de situação. Às vezes você tem um motor que é europeu, veio numa máquina da Europa, ele é 50 Hz, você vai precisar desse inversor para você fazer isso. Então, o inversor ele não serve só para aumentar ou reduzir a velocidade, né? Se você faz isso, inversor, aumenta ou reduz a velocidade, você está aumentando ou reduzindo a frequência, mas não necessariamente ele serve só para isso. Ele serve para também, se você tem um motor 50 Hz europeu, adquirido de uma máquina, um fabricante europeu, ele é 50 Hz, você precisa ligar ele aqui na rede no Brasil, você vai precisar do inversor. O inversor vai captar as informações dele, fazer a leitura, transformar o período e jogar ele para dentro de uma rede 60 Hz. Aqui nós temos o fator de serviço, né, que é aquilo que eu falei lá atrás, né, quando eu falei da corrente, 1,25, né? Então, ele é 1,25 vezes a potência do motor. Motor de 1 CV, então o fator de serviço dele vai ser 1,25 CV, por exemplo. Ele está aumentando em 25% a mais a potência. Porém, jamais considerar a potência como fator de serviço para dados de projeto. Para que serve isso aqui? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem lá um elevador, né, que suporta carregar 3 pessoas. Em 3 ou 4 vezes no dia aconteceu desse elevador carregar 4 ou 5 pessoas. Ele vai suportar? Provavelmente sim, porque esse fator de serviço dele talvez esteja dentro desse range e dentro de um range também de periodização, né?
aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, por exemplo, carregar acima do limite. Ele foi projetado para quê? Para suportar aquilo em ocasiões totalmente, não é o normal, é totalmente anormal, né? Nós estamos falando aí de situações esporádicas, então ele vai suportar, né? O elevador não vai deixar de subir, nada disso vai acontecer. Ele talvez até possa ter sensores que permitam ele a nem dar a partida, né? Mas normalmente ele vai exercer o trabalho. Então esse é o fator de serviço. Ele aumenta, ele tem 25% a mais de potência para poder exercer algum trabalho, mas isso jamais deve ser considerado em dados de projeto, nunca, jamais. Aqui agora nós vamos falar da corrente de partida, que é isso aqui, que vem determinado aqui na plaqueta, geralmente vem assim, ó, IA e N, né? E tem aqui 7,3. O que é isso? É 7,3 vezes a corrente nominal. Então, se a minha corrente nominal, vamos supor, eu estou ligando o motor numa tensão 220. Ele me dá uma corrente nominal de 1,67 amperes. Então, a minha corrente de partida vai ser 1,67 vezes 7,3, que é o meu fator. É o meu fator de corrente de partida, 7,3 vezes a corrente nominal. Por que a corrente de partida ela é tão mais alta assim que a corrente nominal? Porque na partida, naturalmente, você tem que exercer o trabalho já de tirar o motor da posição dele de repouso, do momento de repouso com que ele se encontra. Então, a força de energia, a carga elétrica que você aplica ali naquele momento, né, é muito maior. Você precisa de muito mais força de energia para colocar ele em movimento do que depois à medida com que ele vai atingindo a rotação nominal dele. Quando você liga o motor, você pode reparar lá, você coloca o amperímetro, você vai reparar que até ele atingir a rotação nominal dele, vamos supor, no caso desse motor aqui, especificamente dessa plaqueta, que é 1725, você liga ele, ele começa a girar o eixo, até ele atingir os 1725 RPM, a corrente dele, você vai notar que ela vai diminuindo, 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 até atingir a corrente nominal. Então, é por isso que a corrente de partida ela é muito maior, né? Então, aqui, ó, podemos fazer uma analogia com motores monofase 110-220, que normalmente utilizam um capacitor para auxiliar na partida do motor. Conforme já vimos aqui, quanto menor a tensão, menor a força que ele exerce para colocar os elétrons em movimento. Então, vamos lá. Veja essa analogia. Se eu falei que quanto maior a tensão, eu tenho mais força aplicada ali, se eu estou trabalhando com um motor monofásico, ligado aí numa rede de 110, eu tenho menos energia empregada ali na admissão daquele motor. Então, por que vocês acham que os motores monofásicos, eles possuem um capacitor? Como o próprio nome já diz, o capacitor serve para tornar o motor capaz de iniciar o trabalho de rotação dele. Porque ele não tem ali energia suficiente para iniciar esse trabalho. Então, todo motor, né, a maioria aí dos motores monofásicos, 110, 220, que você vê, eles possuem o capacitor, justamente para isso, para tornar ele capaz de dar início ao movimento de rotação. Porque você está tirando ele do repouso, você precisa de muito mais energia do que a sua rede monofásica 110, 220 pode estar te entregando ali. Então, é isso. Então, aqui, ó, vocês até reparem que alguns motores monofásicos, eles vêm com um capacitor em cima. Esse aqui da VEG, por exemplo,
você pode ver que a caixa de ligação lateral dele é maior. Por quê? Justamente porque esse capacitor já está embutido aqui dentro, junto com a ligação elétrica dele. Esse é o fato pelo que a caixa desse tipo de motor ele é maior. Bom, então é isso aí. Essa aí foi a parte de hoje, parte 2. Semana que vem aí teremos a parte 3, e aí assim finalizamos essa aula introdutória de identificação de plaqueta de motores elétricos. No mais, agradeço todo mundo aí, né, que tem acompanhado. Essa aula de hoje, nossa, foi muito boa, muito produtiva. Agradeço a todos aí, né, imensamente. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Bom, agradeço aí a todos vocês, né, fiquem com Deus, um Feliz Natal a todos. Semana que vem a gente ainda se encontra aqui para parte 3 aí, e aí sim terminamos a parte de plaquetas, fechamos o ano aí com chave de ouro, e também vou descansar um pouco, né, tá de férias, e ano que vem a gente vai se ver. Mas não percam, semana que vem ainda tem mais uma aula, mais um conteúdo, vamos parte 3, falando de outros assuntos aí de plaqueta de motores elétricos. Então é isso aí, um abraço, fiquem com Deus, tamo junto.